Salmos de número 30, o versículo 5 que diz: porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é o choro? É a expressão visível de nossos sentimentos, de nossas emoções, das quais, nos momentos difíceis, de muita pressão, de sofrimento ou de alegria, nós passamos a chorar expressando esse sentimento. E por que choramos? Como já citado antes, são vários motivos dos quais somos levados a expressar, o choro, dos quais alguns são de alegria. Choramos quando estamos alegres, choramos quando estamos felizes, choramos por contentamento, choramos por gratidão ou por agradecimento, choramos quando cometemos pecado, choramos também por remorso, choramos pelo sofrimento de um familiar, de alguém próximo ou de alguém que nem conhecemos e ouvimos a sua história, o ocorrido, o acontecido, e nos emocionamos e choramos. Choramos quando assistimos um filme bom. Choramos quando ouvimos uma história emotiva, emocional. São vários motivos pelos quais choramos, mas no tocante a esse versículo, ele está relacionado ao trabalhar de Deus, seja espontâneo para a nossa mudança, a nossa transformação, ou seja o trabalhar de Deus por meio ou ocasionado pelos nossos pecados, pelas decisões que nós tomamos, que gerou consequências drásticas em nossas vidas. Então, ele diz na parte B que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria, com certeza, possivelmente virá pela manhã, ao amanhecer. Somos indivíduos não com a mesma personalidade, não com a mesma mentalidade, não com a mesma capacidade, não com as mesmas condições, não com os mesmos conhecimentos. Somos pessoas distintas umas das outras, significando que existem pessoas mais fortes, existem pessoas mais fracas. Existem pessoas que não têm a condição, a capacidade de suportar o que você talvez, possivelmente esteja passando agora, neste momento.
E existem pessoas com a capacidade de suportar, de enfrentar, de sobreviver a lutas, a dificuldades, a tribulações maiores do que você passa agora. Isso ao nosso ponto de vista, porque no ponto de vista de Deus, segundo a sua palavra revelada pelo Espírito Santo através das Escrituras, diz que nos dá a entender, a compreender que não há um sofrimento maior, e sim que cada um é submetido às provas, às dificuldades, conforme a sua própria capacidade e condição de superar, de sobreviver, de suportar. Agora, podemos também entender que existem pessoas que buscam problemas, dificuldades para as suas vidas, cujo qual elas não têm a condição, a capacidade, não foi imposto por Deus. São pessoas que procuram. Eu não posso responsabilizar Deus se Ele entregou nas minhas mãos 2 talentos para trabalhar com aqueles 2 talentos, significando que é minha capacidade, as minhas condições de lidar, de suportar, de enfrentar certos problemas, certas adversidades, uma capacidade à altura de tomar decisões certas, de escolher o certo dentre o certo e errado. Então, significando que o choro, este choro, esse momento de dor, de sofrimento, de tribulação, de falta de paz, ele não é o mesmo, com a mesma intensidade para todos. Cada um tem da parte de Deus a porção que lhe cabe para enfrentar, para suportar, porque Ele diz na sua palavra, Ele não submete ninguém à prova além da própria capacidade. E junto com a prova, Ele promete na parte B que dará suporte, escape, livramento, salvação, vitória. Mas muita gente não consegue sair da noite e a vitória não vem pela manhã, porque essa noite, este choro, esta noite não é o mesmo choro, não é a mesma noite do seu próximo, do outro que passa por luta, por dificuldade, por tribulação. Entenda isso. Assim como a cada um é dado conforme a sua própria capacidade, lhe é concedido. Deus não prova ninguém além das suas próprias forças. Isso significa que a prova não é a mesma, a noite não é a mesma, o choro não é o mesmo. Alguém suporta uma noite de choro, Deus jamais permitirá 2 noites que ultrapasse a capacidade de resistência, de potência, de fé dessa pessoa. No entanto, existe outra ou outras pessoas com fé maior, com a capacidade maior, com uma prova diferente do meu irmão. E a noite daquele não será uma noite no seu sentido literal. Pode ser uma semana de prova. Essa noite
pode ser ou pode durar uma semana. Essa noite pode durar um mês. Essa noite para outros pode durar 6 meses. Essa mesma noite para outros pode durar 1 ano, 10 anos, e talvez alguém já esteja com 50 anos vivendo essa noite de prova. Mas o que eu quero te dizer para tu, para mim, para nós outros, é que essa noite não importa figurativamente ou literalmente, não importa o tempo que ela venha existir, permanecer na minha e na tua vida. Precisamos crer, acreditar na parte B, no final da parte B do versículo 5 de Salmos de número 30, que pela manhã, que logo pela manhã acontecerá o quê? A alegria chegará, virá a tua vitória, virá minha vitória, virá nossa vitória. Mas como disse Jesus, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Porque você não precisa somente ter fé no início, no princípio, no começo da prova, da adversidade, das lutas, das batalhas espirituais. Você precisa ter fé, permanecer na fé no começo, no meio, principalmente no fim, porque disse-lhe Jesus: aquele que perseverar, aquele que permanecer firme na palavra, diante das lutas, diante das tribulações, este será salvo. Você precisa entender, não importa quanto esteja durando a sua noite de lágrimas, de choro, haverá uma manhã. E infelizmente, para concluir a nossa reflexão desta hora, existem pessoas que a sua noite não vai passar nunca. Elas vão morrer nessa noite de luta, vão morrer em lágrimas. E quando abrir os olhos não haverá descanso, porque abrirão os olhos no inferno. Porque são pessoas submetidas à pressão para que mudem, para que possam reconhecer que estão em pecado, que precisam mudar, mas elas não querem, permanecem no mal, mesmo diante das provas, mesmo diante das dificuldades, mesmo Deus tentando trazer elas para perto de si, elas cada vez mais que o laço aperta, a corda aperta, mais elas se afastam de Deus, porque são pessoas corruptas de alma, corpo e mente e coração. São insubordináveis. São pessoas irreconciliáveis eternamente. Não há jeito, não há como essas pessoas mudarem de direção, mudarem de atitude, se arrependerem dos seus pecados. E por mais que venha a prova, e por mais que a noite escura permaneça em suas vidas, elas não vão mudar, porque se autodestinaram a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.